Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Estamos aqui mais um domingo para exaltarmos, engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Amém. Depois de um domingo, mais um domingo agradável, né? Ensolarado aí. Quem conseguiu aproveitar um pouquinho desse sol maravilhoso, Deus abençoe. Ou quem fizeram que nem eu, ficou dentro de casa descansando. Amém também. É bênção. Bom, vamos estar dando início ao nosso culto. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Apocalipse 21, versículo de número 6 e 7. Apocalipse número 21, versículo 6 e 7. Conforme os irmãos forem achando, em reverência à palavra do Senhor, vamos colocando de pé. Eu vou ler a partir da parte B, que fala assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sedes, eu lhe darei de beber graciosamente da fonte da vida. E o vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Ontem nós tivemos a oportunidade de participar, sexta e sábado, teve o congresso de louvor e adoração ali na sede, e teve uma hora que um dos palestrantes, dos ministros, né, falou sobre céus infinitos, né, espaço, e falou que tudo louva ao Senhor. E ele até mostrou, ele deu até um exemplo de barulho que as estrelas fazem, porque a Bíblia fala que tudo louva ao Senhor, né? E ele mostrou esse barulho, né, um pouquinho. Ele até fez um ritmo lá com alguns sons lá, dizendo que até os céus proclamam a glória de Deus. E como eu ministrei, o Senhor, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Que nós venhamos essa noite centralizar mais uma vez o Senhor como o início das nossas vidas, como o fim das nossas vidas, Ele sendo a pessoa principal. E aqui no versículo ainda fala, né? No 7 fala assim: E a todos quantos tiverem sedes, eu lhe darei de beber. Para que nós venhamos saciar nossa sede, que nós venhamos depositar o nosso coração ao Senhor, que nós venhamos todo dia falar: Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por mais um instante. Desde o meu nascer até o fim das minhas vidas, Senhor, que eu venha louvar o Teu nome. Desde o meu acordar desse dia até o dormir desse dia, que o Senhor venha ser a pessoa principal. Não só aqui nesse culto, é muito bom estarmos aqui, termos essa comunhão com os irmãos, louvarmos ao Senhor na igreja, mas a gente sabe que a presença de Deus, ela se estende muito mais do que essas quatro paredes da nossa igreja. Ela se estende para nossas vidas, para o nosso coração, para o nosso íntimo, muitas vezes para o secreto que nós temos com Deus. Então, a presença de Deus, ela vai muito além. Então, todo dia que você declare: Senhor, muito obrigado pelo início, muito obrigado pelo fim, muito obrigado por tudo. E todo dia eu venha beber dessa água, que todo dia eu venha me saciar dessa água, que o Senhor venha me fortalecer, que o Senhor venha me capacitar todos os dias, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Ele é merecedor de todo o louvor que podemos falar, bendizer, entoar, assim como as estrelas louvam ao Senhor, que nós nessa noite venhamos também louvar ao Senhor, assim como a Bíblia fala: e tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Que essa noite seja uma noite de louvor, que essa noite seja uma noite diferenciada na sua vida, que você venha louvar a Deus de uma forma diferente. E como eu sempre falo em abertura de culto, e que você venha sair daqui diferente, que você venha sair com algo mais do que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Pai, pelo Teu engrandecer, ó Pai, aqui, Senhor. Sabemos que o Senhor grandes coisas tem para fazer essa noite, Senhor. Por isso pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um daqueles irmãos, Senhor. Pai, desses nossos irmãos, das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha agir, ó Pai, com poder e graça, Senhor. Para todos que estão aqui, para quem está assistindo na live, Senhor. Que o Senhor venha derramar do Teu poder. E queremos ver noite de cura, de libertação, ó Senhor. Onde o Seu poder vai ser engrandecido, ó Pai, através da vida de cada um, Senhor. Muito obrigado por ser o nosso alfa, o nosso ômega, o início e o fim, ó Pai, de tudo de nossas vidas, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos.
em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém. Aleluia, glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor. Digno de toda adoração tu és, Senhor. Graça e paz, igreja. Você cumprimente seu irmão com a paz do Senhor, dê um abraço nele. Diga o quanto você está feliz de vê-lo aqui neste lugar, para adorar ao Senhor juntos. Como um coral, cantemos ao Senhor nessa noite. Que o Senhor venha aumentar o fogo do Espírito dele sobre nossas vidas. Que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo nessa noite. Que você nesta noite venha abrir seu coração, engrandecer o nome santo do Senhor. Com palmas. Aumenta o fogo do teu Espírito. Aumenta a unção. Quero estar mais perto de ti. Coloque em mim temor do teu santo nome. Desperta o meu amor. Diga isso pra ele. Por ti, Jesus, e além das palavras e das canções de amor, que a tua vida flua no meu interior, e os meus atos honrem o seu amor, para exaltar a ti, Senhor, para exaltar a ti, Senhor. Jesus, tu és digno da minha vida, digno de tudo que eu sou. Diga Jesus, Jesus, tu és digno da minha vida, digno de tudo que eu sou. Tu és digno, Jesus, e nós te adoramos, te exaltamos. Do início cantemos ao Senhor. Aumenta o fogo do teu Espírito. Diga isso a Ele. Aumenta a unção. Quero estar mais perto de ti. Queremos. Coloque em mim temor do teu santo nome. Desperta o meu amor por ti, Jesus, e além das palavras e das canções de amor, que a tua vida flua. Diga isso. E os meus atos honrem o seu amor, para exaltar. Declare. Para exaltar a ti, Senhor. Diga esse nome. Jesus, tu és digno da minha vida, digno de tudo que eu sou. Jesus, tu és digno da minha vida, digno de tudo que eu sou. Tu és, tu és. Só a igreja declare Jesus, Jesus, tu és digno da minha vida, digno de tudo. Declare, Jesus, tu és digno da minha vida. Ele é digno de tudo. Jesus, tu és digno da minha vida, digno de tudo que eu sou. Tu és, tu és. Oh, aplauda ao Senhor, pois Ele é digno de toda adoração. Aleluia, 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 aleluia.
Santo é o Senhor, não pare de adorar, igreja. Preciosa é a presença do Senhor. Preciosa é a tua presença, Jesus. Por isso cantamos a ti, exaltamos o teu nome, engrandecemos a ti. Oh, digno de toda adoração. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Diga isso. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. E vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Não há. E quem é como o Senhor? Declare que Ele é santo. Santo, és incomparável, e não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro. Reina sobre a terra e céus, para sempre. Para sempre. Do início cantemos e vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Diga isso. Vamos cantar. Vamos cantar ao Cordeiro de Deus. Vamos cantar. Oh, louvado. Vamos cantar. E quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Não há outro. E quem é como o Senhor? Ele é santo. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Ele reina. Para sempre. Santo, és incomparável, e não há outro. Não há Jesus. Diga santo. Santo, és incomparável, não há outro. Reina sobre a terra e céus, para sempre. Santo, tu és Jesus, não há outro. Tu és único. Para sempre tu reinarás. Para sempre. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Diga isso. Honra, glória, força e poder. Honra, glória. Mais uma vez, honra. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória. Declare que Ele é santo. Santo, és incomparável, e não há outro. Reina sobre. Santo, és incomparável, não há outro. Não há outro. Com toda a sua força declare. Santo, és incomparável, não há outro. Reina sobre a
para sempre, para sempre, para sempre, oh, para sempre. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Tu reina, Jesus. Tu reina, Jesus. Possamos nos esvaziar, Senhor, de nós mesmos. Nos ajude, Senhor, a nos esvaziar de nós mesmos. Em nome de Jesus. Que essa canção ministre em nossos corações. E que ela seja a nossa oração desta noite. Que Tu cresça em nós, Senhor. Que Tu cresça em nós. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de Ti, Jesus. Diga, eu quero me esvaziar. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Sim, Jesus. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de Ti, Jesus. Diga, e aonde eu irei, Senhor, se só Tu tens de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro. Inunda-no, Senhor, então inunda-me com Teu amor. Transforma-me com Teu amor e atrai meu coração a Ti, Senhor. Move-me com Teu amor e usa-me para o Teu louvor. Ensina-me a ouvir o Teu. Queremos ouvir o Teu coração. Então inunda-me. Então inunda-me. Transforma-me. Diga isso a Ele. E atrai meu coração a Ti. Somente a Ti. Somente a Ti. Move-me. Move-me com e usa-me, Deus. Diga, cante. Ensina-nos, Senhor. Precisamos aprender a escutar o Teu coração. Oh, venha o Teu reino sobre nós. Então inunda-me com o Teu amor, com o Teu amor, e atrai meu coração a Ti, somente a Ti. Oh, move-me, move-me, move-me com
seja a nossa vontade. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Se esvazie. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços. Mais perto queremos estar de ti, Jesus. Mais perto queremos estar de ti, Jesus. Nos ensina, Senhor, a ouvir o teu coração. Nos ensina, Jesus, a agradar-te. Nos ensina, Senhor, a te servir de todo o coração, Jesus. Que possamos nos esvaziar de todas as dores, desilusões, de toda a religiosidade. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, ir ao arrependimento. Que possamos nos arrepender verdadeiramente, Senhor. Que a nossa oração, que o nosso desejo, o nosso anseio seja aprender a escutar, Senhor, o teu coração. Que possamos estar mais perto de ti, Jesus. Desperta os nossos corações. Desperta os nossos corações a fazer a tua vontade, Jesus. Que possamos verdadeiramente desejar fazer a tua vontade, Jesus. Aumenta o desejo em nós, que possamos te buscar, Senhor. Quando te buscamos, Senhor, o Senhor nos responde. Que haja busca, que haja entrega, Jesus. Que possamos se esvaziar de nós mesmos, Senhor. E não viver, Senhor, desejando títulos, reconhecimentos humanos. Mas que possamos, Senhor, para a glória do teu nome, te louvar com todo o nosso coração. Você pode aplaudir ao Senhor e declarar: mais perto eu quero estar. Continue. Os instrumentos continue adorando ao Senhor. Te louvamos. E mais perto eu quero estar. Diga isso. Meu Deus. Ainda que seja dor. Ainda que me una a ti, sempre hei de suplicar e sempre hei de suplicar. Mais perto, e mais perto, meu Deus, mais perto, de novo, mais perto, e mais perto eu quero estar, meu Deus, ainda que seja dor. Ainda em meio à dor, Senhor, possamos te buscar. Em meio à alegria, possamos te buscar. Eu sempre hei de suplicar e mais perto. E mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Nem a morte, nem a vida, nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar. Só a igreja, cantemos. Nem a morte. Se declara ao Senhor. Nem o presente vão me separar. O teu amor me atraiu
fomos atraídos. Oh, como eu preciso. Mais uma vez para encerrar. E nem a morte. Nada, Jesus. Vão. O teu amor me atraiu. Ah, Senhor, como eu preciso. Você que precisa do Senhor, aplauda Ele. Aplauda Ele. Glória a Deus. Te agradecemos, Jesus. Te louvamos e te entregamos, Senhor, toda a adoração que pertence a Ti. Aleluia. Você pode se assentar, igreja. Paz de Cristo. Amém. Glória a Deus. As crianças, queremos orar pelas crianças. Glória a Jesus. Estenda suas mãos, vamos abençoar os nossos pequenos que estão aqui nessa noite. Pai, muito obrigado, ó Deus, por cada uma dessas crianças, que o Senhor venha se revelar a elas nessa noite, Senhor, e que elas sejam alcançadas e ministradas pela Tua palavra, que elas sejam edificadas em Ti também, Senhor, e que o Senhor as venha guardar no Teu nome, Senhor, de todo o mal, de toda a acechança do maligno, Senhor, que a Tua proteção e que a Tua mão bondosa esteja sobre cada uma delas, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 34. Salmo 34. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diz assim, Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é aquele que se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Venham, meus filhos, e escute, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a sua língua do mal, e os lábios de falarem palavras enganosas. Afasta-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Ele salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados.
O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Pai, obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito, Senhor, que habita em nós, que está neste lugar, que ele possa falar conosco nessa noite, Senhor. Ó Deus, dá vida a esta palavra, dá revelação, que ela alcance o mais profundo do nosso ser nessa noite, ó Pai. E que venha, ó Deus, produzir os frutos, Senhor, que o Senhor deseja nessa noite. Quebra, Senhor, ó Deus, toda dureza de coração, toda resistência humana, espiritual, que seja quebrada nessa noite, Senhor, para a glória, para louvor do seu nome. Amém. Glória a Jesus. Este é um salmo do rei Davi. E o rei Davi, ele escreveu esse salmo depois dele se passar por louco, né? Ele se disfarçou de louco diante do rei Aquis, né? Ele vinha de uma batalha e ele se apresentou diante do sumo sacerdote Amimeleque, e os seus soldados estavam com fome e ele pediu pão, né? E o sacerdote falou para ele que não tinha pão, que só tinha o pão da proposição, que era o pão que ficava ali no templo, no altar consagrado, e que ele poderia dar até aos seus homens, se os seus homens não tivessem tocado em mulher. E Davi fala que os seus guerreiros, né, já estavam alguns dias com ele na batalha, e que eles haviam se abstenido de mulher. Então ali o sacerdote dá aquele pão para os valentes de Davi, e aí aparece ali nessa cena o rei Aquis, e o rei Aquis, ele reconhece a Davi, né, e começa a falar, né, do que as pessoas estavam falando com respeito a Davi, e Davi ali diante do rei Aquis, ele se faz passar como louco, né, se disfarça de louco para poder fugir, para poder ser expulso daquele lugar. E aí Davi, ele faz esse salmo, e esse salmo é um salmo muito precioso, que tem algumas coisas muito preciosas, algumas lições para nossas vidas, e nós queremos comentar sobre essas lições que nós podemos tirar desse Salmo 34, que foi escrito por rei Davi diante desse contexto que eu descrevi aqui. A primeira coisa é que Davi, ele era um adorador constante. Constantemente ele louvava a Deus. E nós, não somente nesse salmo, mas em todos os salmos que Davi escreveu, nós podemos perceber que Davi era um homem diferenciado na sua época, porque ele era um homem que ele gostava de uma intimidade com Deus, de um relacionamento com Deus, que os seus contemporâneos não haviam experimentado. Davi, ele fala que ele tinha fome pela presença de Deus, que ele tinha sede por estar na casa de Deus. Ele declara, né, assim como as costas suspiras pelas águas, ele também suspirava pela presença de Deus. Quando ele foi ali confrontado por causa do seu pecado, né, e que houve um arrependimento, e logo depois ele faz aquela oração pedindo que o Senhor o restaurasse e que o Senhor não tirasse dele a alegria de ser um filho de Deus, de ser salvo. Então, constantemente nós vemos Davi no livro de Salmos, ele invocando a adoração, o louvor a Deus. E este salmo também, ele louva a Deus, ele adora ao Senhor. Ele diz que nós devemos louvar ao Senhor em todo tempo. Bendirei o Senhor em todo tempo. Bendirei o Senhor em todo tempo. E Davi, a vida dele não foi um mar de rosas, para assim dizermos que ele tinha somente, né, momentos alegres, felizes, que tudo na vida dele acontecia de forma maravilhosa. Por isso o louvor era algo constante nos seus lábios. Não, se nós estudamos a vida de Davi, nós vamos ver que boa parte da vida dele ele passou
escondido no deserto, nas covas, fugindo de Saul, fugindo dos seus inimigos, e muitas vezes ele lutando contra os inimigos de Israel, contra os filisteus. Então nós vemos que Davi, ele não teve uma vida fácil, mas ele foi um homem que louvava e adorava a Deus. Por isso, o próprio Deus, ele fala que Davi era um homem segundo o seu coração. Davi era um homem segundo o seu coração. O louvor, a adoração fazia parte da sua vida. Era constante. Aqui ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Pela manhã, a pastora Pilar estava pregando, e ela pregou com respeito à gratidão. Não é verdade? A gratidão. Ela ministrou sobre aquele texto em que o Senhor, ele ministra a cura a 10 leprosos, Ele manda eles apresentar-se diante do sumo sacerdote, diante do sacerdote, e apenas um daqueles que foram curados voltou para agradecer. E esse ainda não era, ele era um samaritano, que era alguém que era discriminado pelos judeus. E Davi, ele era um homem que ele tinha gratidão no seu coração. Não é verdade? Porque em primeiro lugar ele sabia da onde Deus tirou ele. Ele era o menor da casa dele. Quando Deus enviou o profeta na casa dele para ungir o sucessor de Saul, o rei de Israel, Davi não foi nem mencionado pelo seu pai. Por quê? Porque na cabeça do seu pai jamais o rei seria Davi. O sucessor de Saul seria Davi. Mas Deus escolheu. E a palavra do Senhor, o Senhor ainda fala ali, o profeta, que Deus não vê como os homens vê. E das razões pelas quais eu creio que Deus escolheu a Davi, porque Davi, ele tinha um coração cheio de louvor, cheio de adoração. Ele louvava o Senhor em todo o tempo. Não sei se você já leu esse texto, quando ele traz de volta a arca, que ele vem ali dançando, cantando, e a esposa dele, o que menospreza ele, diz o quê? Que ele estava como uma pessoa vulgar, ali dançando diante da arca. E ele diz: olha, se for para alegrar o meu Deus, se for para satisfazer o meu Deus, eu vou me humilhar mais ainda, eu vou me fazer mais vil. Não me importa o que você pensa, o que as pessoas falam, o que me importa é eu agradar a Deus. Deus fez grandes coisas e eu estou alegre. E o louvor, ele não pode sair dos nossos lábios. Amém? O irmão que estava iniciando o culto, ele falou que toda a criação, eles louvam a Deus. Porque Deus criou todas as coisas para louvor da sua glória. Os céus e a terra proclamam a sua glória. E nós, os seres humanos que fomos a coroa da sua criação, nós também fomos criados para louvor e glória do Senhor. E nós necessitamos entender isso, porque muitas vezes nós pensamos que o cristianismo, ele gira em torno de nós. Não é verdade? De nós. Muitas músicas hoje que se cantam nas igrejas, se cantam o quê? Em direção ao homem, fazendo o quê? Que um homem, ele se sinta bem. Você é importante, você é isso, você é aquilo. E o louvor, a adoração, ele tem que ser direcionado ao nosso Deus. Amém? Ao nosso Deus. E Davi, ele era um homem com um coração de adorador. Ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo.
o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu posso estar lá no palácio, como também posso estar lá no deserto. Posso estar no palácio, eu posso estar numa cova, mas o louvor, ele estará sempre nos meus lábios. O louvor estará sempre nos meus lábios. Então, o louvor, ele era uma constante na vida de Davi. Ele era uma constante na vida dele. Não era somente quando ele entrava no templo, porque no seu tempo ainda nem havia templo, na verdade. Quem construiu o templo foi seu filho, seu sucessor. Mas tinha o tabernáculo. Mas todo momento, o louvor, a adoração, ela fazia parte da vida dele. Depois no versículo 4 ao versículo 7, nós podemos tirar outra lição aqui. Diz assim, versículo 4: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Davi, além dele ter um coração de adorador, de o louvor ser uma constante na vida dele, ele era um homem que ele buscava o Senhor. Amém? Ele era um homem que buscava o rosto de Deus. Como eu falei aqui no início, ele era um homem diferenciado da sua época, porque ele era um homem que ele gozava de uma intimidade com Deus, que outros homens, seus contemporâneos, não tinham. E um dos segredos dessa intimidade é que ele buscava o Senhor. Ele buscava o Senhor. E há uma grande diferença, eu já falei sobre isso aqui, entre você orar e você buscar o rosto de Deus. Porque quando você busca o Senhor, quando você busca o rosto de Deus, você está buscando a presença dEle. Você quer ter um relacionamento com Ele. Você não está buscando os benefícios, aquilo que o Senhor pode te dar. Você não está indo à presença dEle porque você quer uma cura, porque você quer uma promoção, porque você quer um milagre na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira. Não! Você está buscando a presença de Deus. E se tem uma coisa que hoje os cristãos fazem muito pouco, é buscar a presença de Deus. São muito poucos os cristãos que entram no seu quarto e dobram o seu joelho e gastam ali um tempo buscando a presença de Deus. A grande maioria, e não está errado fazer isso, não estou dizendo que isso está errado, porque a Bíblia nos ensina a fazer também. A Bíblia nos ensina a colocar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas petições. Jesus falou: não andeis ansiosos por coisa algumas, mas todas as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus através da oração. Não está errado você ir à presença de Deus, orando, intercedendo pela sua família, pela sua casa, pela sua saúde, pelo seu trabalho, pela sua vida financeira. Não é errado. O errado é a sua vida de oração se resumir só nisso. Todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, nós vamos para pedir alguma coisa, buscar alguma coisa dEle. Davi, ele buscava o rosto de Deus. E como eu falei, são poucas essas pessoas que elas entram à presença de Deus e falam: Senhor, hoje eu não venho aqui para pedir nada. Eu quero somente derramar o meu coração diante de Ti. Eu quero a Ti nesse momento. Eu quero ter um momento a sós contigo. Eu quero receber de Ti uma revelação no meu coração.
eu quero ter um encontro contigo. São muitos poucos os cristãos que fazem isso. E isso é muito triste, não é verdade? É muito triste, porque o Senhor Jesus pagou um alto preço para que você e eu tivéssemos acesso à presença de Deus. No Antigo Testamento, eles tinham que ir através do sacerdote. Mas eu e você hoje temos acesso à presença de Deus, mas são muitos poucos os cristãos que desfrutam dessa intimidade, desse relacionamento, que entram no lugar santo dos santos para buscar a presença de Deus, para inquirir de Deus. E Davi, ele era um homem que ele buscava o Senhor. Amém. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Me livrou de todos os meus temores. Quando você entra na presença de Deus, você percebe que a presença dEle é suficiente. Amém. E Ele vai tirar de ti todos os seus temores, todas as suas angústias. Nós necessitamos voltar à prática de buscar a presença de Deus, de buscar a Deus, de entrar na presença do Senhor com fome, com sede pela presença dEle. Davi, ele era um homem que ele buscava o Senhor, ele buscava a presença de Deus. No versículo 6, ele fala novamente: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Que você possa aprender a buscar ao Senhor, porque quando nós buscamos a presença de Deus, sem querer receber nada em troca, somente para estar com Ele, Ele cuida de todas as nossas coisas. Amém? Ele luta as nossas batalhas. Ele nos livra dos nossos temores. Ele nos livra dos nossos inimigos. Ele nos livra dos nossos inimigos. Versículo 9. Diz assim: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Outra coisa que havia no coração de Davi, na vida dele, o que o fazia diferenciado, diferente das demais pessoas, e que ele era um homem que ele tinha temor de Deus no seu coração. Ele tinha temor de Deus no seu coração. E hoje nos falta temor de Deus. Muitas vezes nós agimos loucamente, porque não tememos a Deus. É verdade. Às vezes, as pessoas, elas entram na casa de Deus, enquanto está no louvor, está na adoração, pessoas às vezes conversando, pessoas no celular. Às vezes a pessoa, o pregador está aqui ministrando a palavra de Deus. A pessoa conversa, se levanta, vai para fora, volta. Sabe o que é isso? Falta de temor de Deus nas nossas vidas. Isso conecta falta de temor de Deus no nosso coração. Não é verdade? E sabe o que acontece? Não há manifestação de Deus. Porque o temor a Deus, ele atrai a presença de Deus. O temor a Deus, ele nos leva a fugir da aparência do mal, nos leva a fugir do pecado,
Porque quando o pecado se apresenta, a primeira coisa que vem no nosso coração, Deus, Ele não vai se agradar disso. Isso aconteceu com Daniel. Ele estava cativo na Babilônia. Ele era um jovem, íntegro, puro, e foi levado cativo. E ele foi levado cativo não por causa dos seus pecados, na verdade, mas por causa do pecado do povo que se havia rebelado contra Deus. Mas Davi, ele manteve a sua integridade. E ele disse: eu não vou me contaminar. Podem me colocar na prisão, mas eu não vou me contaminar com esses manjares. Por quê? Porque ele tinha temor de Deus. A mesma coisa aconteceu com José. Não é verdade? José estava ali, diante daquela mulher. Eles estavam sozinhos na casa. Não tinha câmera escondida lá. Não tinha nada. Não é verdade? Ele poderia ter cedido, né, à tentação. Mas ele era um homem o que ele tinha temor de Deus. Que ele tinha temor de Deus. E hoje, dentro da casa de Deus, falta temor a Deus. Desde as mínimas coisas, até em pessoas às vezes que sobem ao altar, com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de amargura, com pecado não confessado, não é verdade? Isso também o quê? É falta de temor a Deus, falta de temor a Deus. Davi, quando ele teve a oportunidade de matar a Saul, que o estava perseguindo, Deus o entregou nas suas mãos. Os seus guerreiros falaram para ele: Davi, Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Mas ele não tocou a vida de Saul, porque ele falou: ele é ungido do Senhor, ele foi ungido por Deus, eu não posso tocar nele. Ainda que Saul já havia desobedecido a Deus, já havia sido rejeitado por Deus, mas isso não foi motivo para Davi tocar a vida de Saul. E hoje a gente vê, né, a gente vê nas redes sociais, né, na igreja, as pessoas falando mal, fala mal do pastor, fala mal do líder, né, fala mal nas redes sociais. Se você sabe que um pastor caiu, você tem que orar por ele. Não é publicar, não é falar mal. Não é verdade? Você tem que orar, clamar a misericórdia de Deus. E nós fazemos isso o quê? Porque muitas vezes falta o quê? Temor de Deus no nosso coração. Temor de Deus. Se ele caiu, se ele fez algo que não está de acordo com a palavra de Deus, Deus vai julgar o seu ungido. Deus, ele vai julgar o seu servo. Mas não ouse abrir a sua boca contra ele. Não ouse tocar a mão nele. Não é verdade? Por quê? Porque Deus, ele vai tratar com você. Deus, ele vai tratar com você. Então, nós temos o quê? Que ter temor a Deus. Amém? Nós temos que ter temor a Deus. E Davi, ele era um homem diferenciado porque ele temia ao Senhor. E ele diz no versículo 9: temei o Senhor, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temei ao Senhor, vós seus santos, porque nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem. Às vezes, as pessoas falam, né, pastor, mas hoje nós estamos vivendo em outro tempo. Nós estamos vivendo que no tempo da graça. Deus não trata com o homem mais como tratava no Velho Testamento.
Nós estamos no tempo da graça. É verdade. Mas a Bíblia fala que Deus não tem o culpado por inocente. E o nosso Deus, Ele continua sendo santo. Não é verdade? Ele continua sendo santo. E eu, no meu coração, eu tenho o quê? Que ter temor de Deus. Temor de Deus. E o temor de Deus vai me distanciar do pecado. Não é verdade? Do pecado. Ainda que ninguém está vendo, que ninguém está percebendo. Como foi no caso de José, que ele estava lá, naquela casa sozinho. Mas ele guardou o seu coração. Porque ele falou, eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu não posso pecar contra o meu Senhor. Porque ele tinha temor de Deus. E nós às vezes fazemos tantas coisas que não devemos. Porque nos falta temor do Senhor. E Davi, ele era um homem que ele temia a Deus. E ele exorta e chama a todos os santos a temer ao Senhor. A temer ao Senhor, porque ele fala que aqueles que temem a Deus não têm falta de nada. E ele ainda usa a ilustração, que os leãozinhos, eles sofrem necessidade e têm fome, mas aqueles que buscam o Senhor não têm falta de nada. Aqueles que temem ao Senhor não têm falta de nada. Não é verdade? Muitas vezes, né, as nossas reuniões, os nossos cultos carecem da presença de Deus, porque nós não nos reunimos para buscar o Senhor, para adorar a Deus. Às vezes, há igrejas que você entra e ela parece um clube. Não é verdade? Por quê? Porque falta temor de Deus. Temor de Deus. Depois, versículo 18 e 19, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todos. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva o de espírito oprimido. Outra característica que Davi tinha, ele tinha um coração quebrantado. Ele tinha um coração quebrantado. E ele diz o que? Que perto está o Senhor daqueles que têm o que? Um coração quebrantado. Um coração quebrantado. E nós vemos isso quando o profeta, ele foi denunciar o pecado de Davi. Ele foi confrontar a Davi pelo seu pecado. Aquele profeta, ele foi muito corajoso. Porque Davi, como rei, podia mandar matar ele, mandar prender ele. Como alguns outros profetas foram presos. Que denunciou o pecado do povo. E eles mandaram prender, colocaram no poço. Como Jeremias foi preso, foi colocado no poço. O rei poderia fazer isso. Mas aquele profeta, ele foi corajoso. E ele confrontou a Davi do seu pecado. Que Davi havia cometido adultério, havia cometido homicídio. E ele confrontou a Davi. E Davi reconheceu o seu pecado. Ele se quebrantou. Ele não endureceu o seu coração. Ele tinha um coração quebrantado. Por isso ele declara: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Nós devemos nos esforçar para viver em retidão. Amém.
Não pode faltar no nosso coração o temor de Deus. Mas quando nós somos confrontados pelos nossos pecados, no nosso coração tem que haver lugar para o quebrantamento, para a humilhação. E Davi, ele era um homem de um coração quebrantado, oprimido. E ele se humilhou diante do Senhor, mesmo ele sendo a pessoa mais importante daquela nação. Ele reconheceu o seu pecado e se humilhou e clamou a misericórdia, o socorro de Deus. Por isso ele alcançou a misericórdia do Senhor. Tem muitas pessoas que elas estão morrendo, elas estão se secando, porque elas têm um coração duro. Já ouviram a voz de Deus uma vez, já ouviram a voz de Deus outra vez, mas endurece o seu coração. E quando nós endurecemos o nosso coração, a oportunidade da restauração, ela se fecha. Porque no nosso coração não encontra lugar para o arrependimento. E nós vamos morrendo espiritualmente, nós vamos secando. A nossa alma vai secando, vai ficando sem vida, sem vigor. Davi, ele tinha um coração quebrantado. E essa é a diferença, na verdade. É uma das diferenças da vida de Davi. Davi, ele, quando Deus chamou ele, ele não era ninguém. Ele era somente um menino que cuidava das ovelhas do seu pai. E Deus exaltou o nome dele. Deus usou ele tremendamente. Ele lutou as batalhas de Deus e Deus deu vitória através dele ao povo de Israel. Começando quando ele desafiou a Golias. A partir daquele momento que ele venceu a Golias, o nome de Davi começou a ser engrandecido. Por isso que Saul teve inveja e começou a perseguir a Davi. Mas Davi, em nenhum momento, ele se sentia grande ou superior a ninguém. Ele tinha um coração quebrantado. E muitas pessoas, elas perdem a bênção de Deus. Elas deixam de ver o cumprimento dos planos e dos propósitos do Senhor na sua vida, porque ela tem um coração cheio de soberba, cheio de altivez. Às vezes ela é ninguém, mas o coração dela é altivo. Existe soberba, existe orgulho. E quando ela ouve a palavra de Deus, que ela ouve a voz de Deus, ela fecha seu coração, ela endurece o seu coração. Isso não permite que Deus trabalhe no coração dela, que Deus trabalhe na sua vida. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, um coração oprimido. Deus, Ele usa homens e mulheres que têm um coração quebrantado. Homens e mulheres que têm um coração quebrantado. Porque homens e mulheres que têm um coração quebrantado, sempre eles vão reconhecer que eles têm o que eles têm, eles são o que eles são, não é por eles mesmos, não é pelo seu conhecimento, pela sua força, mas é por Deus, é pela grandeza de Deus. E desde que Davi iniciou, ele começou dessa maneira. Quando ele foi lutar contra Davi, contra Golias, ele falou:
você vem a mim com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, ao qual você desafiou. E hoje mesmo o Senhor dos Exércitos vai me dar você nas minhas mãos. E todo esse povo verá que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Ele ali, quando ele derrotou aquele gigante, ele glorificou a Deus, ele exaltou o nome do Senhor, porque ele declarou: olha, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, não é na minha força, não é no meu conhecimento, mas eu vou no nome dele, ele vai me entregar nas suas mãos. Todas as vezes que Davi ia sair para uma batalha, para uma guerra, ele ia buscar o Senhor, ele ia buscar a direção de Deus. Isso também demonstra o que? Ter um coração quebrantado. Ele era um guerreiro, ele era um homem experiente de guerra, mas ele não ia por sua conta. Ele sabia que se Deus não estivesse com ele, ainda que ele era um guerreiro, ainda que ele tinha bons soldados, ele poderia ser derrotado. Por isso, todas as vezes que ele ia para a batalha, ele saía para a guerra, ele consultava o Senhor. Senhor, eu devo sair para guerrear contra esse inimigo. Eu devo ir, Senhor, para essa batalha. Eu devo sair a guerrear contra esse povo. Se o Senhor falasse sim, vai, que eu tenho entregado ele nas suas mãos, ele ia. Se Deus falasse não, ele não ia. Ainda que ele tivesse soldado suficiente. Teve uma ocasião que os seus soldados, eles não queriam que Davi fosse para a guerra. E Davi consultou o Senhor. E Deus falou para ele: você pode ir, que eu vou dar ele nas suas mãos. Mesmo tendo a oposição dos seus soldados, ele foi para a guerra. Isso demonstra o que? Um coração quebrantado de alguém que tem temor de Deus, que ouve a voz de Deus e obedece. Que antes de fazer alguma coisa, ele pede direção de Deus. E quando ele faz isso, ele está reconhecendo Deus em toda a sua vida, em todas as coisas que ele faz. Muitas vezes, nós batemos a cara. E muitas vezes não entendemos, não é verdade? Mas está tudo certinho, está tudo fácil. Mas você não consultou a Deus, não perguntou a Deus se aquilo era bom, se era da vontade de Deus. E no meio do caminho começou a aparecer os imprevistos, coisas que você não contaram. Você coloca as mãos na cabeça e fala: mas eu pensei que ia dar tudo certo. Muitas vezes a nossa experiência, o nosso conhecimento, ele pode ser um obstáculo para que Deus guie a nossa vida, para que Deus dirija os nossos passos. Porque muitas vezes a gente pensa que sabe tudo, que já conhece tudo, e que pode sair e fazer as coisas à nossa maneira. Davi, ele tinha um coração quebrantado, ele tinha temor de Deus, e tudo que ele ia fazer, ele buscava a direção de Deus, ele consultava ao Senhor. Que você possa imitar a Davi, amém? Que você venha permitir que o Senhor, ele traga um quebrantamento sobre o seu coração. Quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque todos nós, que somos filhos de Deus, nós sabemos quando Deus fala conosco. Quando a palavra de Deus, ela vem direcionada a nós, ao nosso coração. Muitas vezes nós sabemos.
é que nós muitas vezes endurecemos o coração, porque não queremos obedecer a palavra de Deus, porque muitas vezes a direção que Deus está dando, aquilo que Ele está falando, é contrário àquilo que nós queremos para a nossa vida. Mas se é a direção que Deus está dando, se é aquilo que Ele está falando, que você não endureça o seu coração. Davi, como eu falei, quando o profeta confrontou ele poderia calar aquele profeta. Ele poderia calar aquele profeta. Ele poderia pensar: eu sou o rei, sou conhecido como um homem de Deus, o que vão pensar de mim? Que eu fiz todas essas barbaridades, que as pessoas vão comentar, vão falar, vão pensar. Não! A ficha caiu no seu coração. Eu pequei contra Deus. Eu pequei contra o Senhor. E ele se humilhou, buscando alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Ele orou: Senhor, não retire de mim a alegria de ser um homem salvo. Não, Senhor, tenha misericórdia de mim. Que o Senhor venha encontrar em nós esse tipo de atitude, esse arrependimento no nosso coração. Quando o Senhor falar ao nosso coração, quando sermos confrontados pela sua palavra. Davi, ele foi um homem diferenciado. E nesse salmo nós podemos ver algumas atitudes que ele teve, que o fazia diferente, o qual nós, como filhos de Deus, devemos imitar. Davi, ele era um homem que tinha um louvor constante. Bendizei ao Senhor em todo o tempo. Eu vou bendecer o nome do Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo eu vou louvar, eu vou engrandecer o nome dEle. Ele começa o salmo assim, declarando que ele ia bendizer o nome do Senhor em todo o tempo. Que isso possa fazer parte da sua vida. Amém? Que no seu coração você possa buscar ao Senhor. Não somente buscar aquilo que Ele tem para te dar, que não é pouca coisa não, é muita coisa que Ele tem para você. Mas que o seu maior interesse seja na pessoa dEle. E que você possa reservar um tempo para entrar na presença dEle e buscar a Ele. E dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui porque eu quero mais de Ti na minha vida. Mais de Ti na minha vida. Que você possa tomar essa atitude. Houve alguns momentos na minha vida em que eu estava passando por tribulações, por aflições. Eu entrei na casa de Deus. Eu falei: Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não Te encontrar. Eu quero a Tua presença. Eu estou cheio de temores, cheio de aflições, mas o que eu mais necessito é de Ti nesse momento. É da Tua presença na minha vida. E eu quero dizer para você que todas as vezes que eu busquei ao Senhor, eu encontrei. Porque a palavra dEle fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E não vai ser diferente para você. Se você entrar no seu quarto, você buscar a presença de Deus, você vai ter um encontro com Ele. Ele vai vir em sua direção e vai se revelar e vai se manifestar a sua vida. E você vai ter uma experiência tremenda com Ele. Busque ao Senhor. Não perca o temor de Deus. Não perca o temor de Deus. Hoje as pessoas, elas falam: não tem problema.
O relativismo. Não tem problema. E muitas vezes nós tratamos a pessoa de Deus como se ela fosse qualquer coisa. O povo judeu, eles não pronunciavam o nome de Deus por temor. Eles não pronunciavam o nome de Deus por temor. E hoje a gente vê cristão falando piada com o nome de Deus. Não é verdade? Que isso? Falta de temor de Deus. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Eu quero orar com você. E eu quero que você reflita nessa noite sobre essa mensagem. Se a palavra de Deus alcançou o seu coração nessa noite, que você possa ter um coração quebrantado. E que você possa se render a Ele nessa noite, neste lugar. E dizer: Senhor, eu necessito mais de Ti. Eu tenho agido, Deus, muitas vezes sem temor, Pai. Nós vamos entoar uma canção. Enquanto entoamos essa canção, aí no seu lugar, que você possa refletir sobre essa mensagem, sobre tudo isso que nós aprendemos de Davi nessa noite. Que ele era um adorador, que louvor era uma constante na vida dele, que ele era um homem que buscava a Deus, que no coração dele havia temor, e que ele tinha um coração quebrantado diante do Senhor. Qual dessas coisas falta no seu coração ainda? Aleluia. Enquanto entoamos essa canção, reflita no seu coração. Aleluia. Aleluia! Oh, aleluia! Eterno Pai, no nome de Jesus, oh Deus, nós nos aproximamos a Ti nessa noite. Oh Senhor, nós nos aproximamos a Ti nessa noite, meu Pai, com um coração quebrantado, com um coração humilhado diante de Ti, Senhor. E queremos, ó Pai, nessa noite orar, e queremos fazer confissão, Senhor, porque muitas vezes no nosso coração, Senhor,
Ó Deus, a murmuração, Senhor, a queixas, meu Deus. Muitas vezes nós temos murmurado, temos falado mal. E nessa noite, Senhor, nós te pedimos perdão. Dá-nos um coração, Senhor, de adorador, como Davi tinha, Senhor. Que o louvor, que a adoração possa ser uma constante das nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor nos criou para louvor da sua glória, para bendizer e engrandecer o teu nome. Oh Senhor, coloca no nosso coração, ó Pai, fome, sede pela tua presença. Deus, ó Senhor, coloca em nós o mesmo sentimento que havia em Davi, Senhor, que anelava e desejava e buscava a tua presença. Ó Deus, coloca em nosso coração um desejo ardente pela tua presença, pela manifestação da tua glória. Oh meu Deus, coloca fome, sede no nosso coração. Que nós venhamos desejar a ti, meu Deus. Que nós venhamos desejar mais de ti, Senhor, mais de ti, meu Deus. Oh Senhor, perdoa-nos, ó Deus, pela falta de temor. Muitas vezes, Senhor, temos agido loucamente, Senhor, por falta de temor. Por falta de temor, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Tem misericórdia da tua igreja. Coloca no nosso coração, Senhor, do teu temor. Dá-nos, ó Deus, um coração quebrantado. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos daria um coração de carne. Dá-nos um coração de carne, um coração quebrantado, contrito e humilhado diante de ti, Senhor. Oh Senhor, tem misericórdia das nossas vidas nesta noite. E traz um renovo, Senhor. Traz um renovo sobre o coração dos teus filhos, aqueles que estão orando, que estão clamando diante de ti. Oh, manifesta da tua graça, do teu perdão, da tua restauração, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, para a glória, para louvor do seu nome. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, você pode sentar no nome de Jesus. Amém, irmãos. Depois de uma palavra maravilhosa dessa, vamos agora para o nosso momento de oferta, né? Vamos estar louvando ao Senhor através do nosso dízimo e das nossas ofertas. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias lá em 1 Crônicas 29, versículo de número 9. 1 Crônicas 29, versículo de número 9. Diz assim: todo o povo muito se alegrou diante da atitude do rei e de seus líderes, porquanto integraram essas ofertas com alegria, generosidade e pureza de coração ao Senhor. Amém? Então aqui nós vemos, aqui foi um episódio que eles estavam
construção do templo de Jerusalém, reconstruindo o templo de Jerusalém. E o povo, o rei, levou ao povo estar ofertando, né? O rei falou, olha, eu estou contribuindo, eu estou fazendo, mas vamos precisar de mais. Vamos precisar de mais recursos, vamos precisar que o povo também seja tocado. E o povo se alegrou e ofertou com uma alegria, porque eles entendiam que era para algo a mais, né? Era para a construção do templo. E aí eu queria estar trazendo esse versículo, porque por coincidência também estamos passando, né, pela construção do nosso templo. E aí, se você for lá atrás, você vai ver esse dízimo e oferta. E a gente também está fazendo esse desafio para os irmãos que possam estar ajudando, ofertando, contribuindo, assim como foi naquela época, na época de Israel, lá eles construindo um templo, o povo foi lá, não, eu vou ajudar, eu vou ir lá. E assim, a gente entende que isso é bênção em nossas vidas, é bênção na nossa vida espiritual, a partir do momento que aqui está, o povo se alegrou e deu de coração. E quando nós entregamos de coração, nós temos um Deus que Ele é um Deus que Ele não fecha os olhos para aquele que se alegra diante dEle, para aquele que dá de coração, para aquele que oferta com generosidade. Nós temos um Deus que Ele abençoa, é um Deus que supre, é um Deus que vai colocar a mão dEle. Então, que você venha estar ofertando na presença de Deus, assim como o povo naquela época ofertava com uma alegria, com generosidade, na presença do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Vamos agora estar se colocando de pé, vamos estar em um ato profético. Você que trouxe suas ofertas, levante suas mãos, e você que não trouxe também, levante profetizando, profetize. Senhor, eu não trouxe porque eu estou desempregado, então eu profetizo um emprego excelente. Senhor, eu não trouxe por causa disso e disso e aquilo, mas eu profetizo sobre a minha vida as bênçãos do Senhor. Profetize sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Senhor, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, de dízimos e ofertas, Senhor. Pai, pedimos que o Senhor venha abençoar a vida de cada um aqui essa noite, Senhor. Que o Senhor venha derramar, ó Pai, das tuas bênçãos, Senhor. Que não venha faltar nada no lar, na família, na casa, Senhor. Nas condições dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor venha se mostrar um Deus de milagre também na nossa área, na nossa vida financeira, Senhor. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe os teus filhos, Senhor, ó Pai. Para a honra e glória do teu nome, podeis ofertar em nome de Jesus. Amém. E o Espírito e a noiva dizem vem. E o Espírito e a noiva dizem vem. Rugirá, toda a terra tremerá. Meu Jesus voltará, junto ao seu povo reinará. Venha reinar. Crucificado como um cordeiro, ressuscitado como um leão. E o Espírito e a noiva dizem vem. E o Espírito e a noiva dizem vem. Amém. Já ia pular, né? Amém. Boa noite, graça e paz. Amém. Amém. Vamos passar para os nossos avisos da semana. Amanhã nós temos culto de oração. Amém? Às 20 horas, então estamos reunidos aqui buscando a presença do Senhor. Amém? Na terça-feira nós temos as nossas células às 20 horas. Então, você que não está em célula, procure uma célula perto de casa. Amém? Lembrando que segunda-feira também temos a célula de mulheres às 15 horas. Amém? Tanto na terça quanto na segunda temos células para mulheres. Amém? Na quinta-feira estamos no nosso culto da vitória. Então não deixe de vir. Convide alguém para estar conosco cultuando ao Senhor. Às 20 horas então temos o culto da vitória. Nessa sexta-feira, dia 28, tem o culto do
jovens, amém? Culto do Dínamos, às 20 horas. Então, todos os jovens, adolescentes, estão convidados aqui a buscar a presença do Senhor, amém? Convide mais um e venha também a estar cultuando ao Senhor. Então, culto do Dínamos aí, na sexta-feira, dia 28, amém? E domingo, nosso culto da família, amém? Às 8 horas da manhã e às 19 horas da noite. Lembrando que depois do culto da manhã, nós temos nossa escola de discípulos, amém? Estamos estudando sobre louvor e adoração, amém? Então, que você possa vir, né, aprender a palavra do Senhor. Lembre-se que o lugar certo onde você vai aprender a palavra do Senhor é na casa do Senhor, amém? Então, venha aprender a palavra do Senhor. Todo domingo, após o culto da manhã, temos nossa escola de discípulos. Amém? Lembrando a conferência da família, dia 6 de julho. Amém? Então, primeiro sábado do mês de julho, nós temos aqui nossa conferência da família. Começará às 17 horas. Amém? Estará conosco o pastor Jairo, a sua esposa Kênia. Amém? Pastores com experiência no trabalho com as famílias, amém? Então, que você não fique de fora, venha e participe da conferência da família, amém? Então, serão palestras direcionadas para a família. Também lembrando nossos retiro da família, nosso retiro da família que será no dia no mês de outubro, do dia 11 ao 13 de outubro, amém? Então, maiores informações você procure a Ângela no final do culto, amém? Esses são nossos avisos, vamos ficar em pé, né? Também lembrando das suas doações para o bazar. E temos uma pergunta, verdade? Estava me esquecendo que a irmã Cefinha me pediu para perguntar para vocês. Tem um carrinho de bebê ali do lado, né? Que está todo desmontado, né? Está aqui do lado, né? Aqui na parte de fora. Tem dono? Porque senão a irmã Cefinha vai colocar no bazar. Ela não colocou porque ela estava esperando que eu perguntasse. Então, se você é dono do carrinho, leve, porque depois já abençoou alguém. Amém? Temos aniversariante? Tem? Não tem? Bom, vamos orar pelos nossos irmãos que estão se recuperando, amém? Que estão em casa, aqueles que estão ainda no hospital. Então, vamos estar orando por eles. Aí tem vários irmãos aí na lista. Você possa colocar, levantar sua voz e interceder por eles, amém? Para que o Senhor venha a trazer a cura e a libertação, amém? Feche seus olhos aí, vamos agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por esse dia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Nós oramos, Pai, porque nós queremos, ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajudar, ó Pai, a cada dia desenvolver, ó Deus, o temor a Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, em esse momento nós queremos orar, Pai, pelos nossos irmãos, Senhor, que se encontram doentes, Pai, aqueles que se encontram acamados. Senhor, coloca as Tuas mãos de poder, Senhor, e traz a cura, Senhor, traz a libertação sobre a vida deles. Pai, nós oramos pela vida de nosso irmão Humberto, pela nossa irmã Teresa, Sandro, Senhor, pelo João, pela Valéria, Senhor, pela Ana Maria, ó Deus. Oramos, Senhor, pela Regina, pelo Dacir, Senhor, pelo Raquel, o Francisco, Senhor, pelo nosso irmão Rafael, Senhor. Oramos pela Rosana. Pai, coloca as Tuas mãos de poder, Senhor. Intervém, Senhor, em essa doença que eles têm, Pai. Que o Senhor venha operar, ó Deus, desse milagre sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Ministra, Senhor, a cura na vida de Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos a Ti por esse culto, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares. Que a Tua graça, que a Tua bondade, ela possa nos acompanhar, Senhor. Senhor, nos dá uma semana abençoada, Senhor, cheio de vitórias e conquistas, em nome de Jesus. Amém, amém. No final tem a